Vai descansando, respirando onde tu tá. Sejam muito bem-vindas, mulheres. Quem puder parar o que está fazendo, para agora. Começa a se concentrar. Elimina as distrações, elimina os pensamentos. Respira fundo. Ah, toda vez que a gente respira fundo, a gente vem para o momento presente. Para o aqui e agora, que é o momento mais importante da nossa vida, do nosso dia. Respira. E já começa a declarar onde tu estiver. Abre a boca e fala. A palavra tem poder. Pai, a ti eu rendo graças porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela tua graça, misericórdia e favor, que não tem fim e se renova todos os dias sobre as nossas vidas. Pai, obrigada por este tempo abençoado de hoje. Obrigada, Pai, por essa internet que nos conecta. Obrigada porque hoje eu acordei com uma nova oportunidade de viver a vida como o Senhor quer para mim, como o Senhor projetou. Obrigada, Pai, pela vida de todas as mulheres que estão aqui e as que também não estão aqui, que por algum motivo não puderam comparecer hoje ao nosso tempo de mesa. Alcança esses corações também, Pai. Alcança o coração de todas as tuas filhas. Pois nós sabemos que quando uma filha ou mais se juntam para glorificar o teu nome, para se unir em oração, em comunhão, muitas e muitas e muitas vidas são alcançadas. E nós nos colocamos aqui dispostos e disponíveis a alcançar muitas vidas, não porque nós temos a capacidade de fazer isso, mas porque tu, Pai, através da nossa vida faz todas as coisas, todos os dias. Nós declaramos, entrega esse tempo de mesa para ti, Pai, porque tu é o centro, Jesus é o centro, o Espírito Santo é o centro do tempo de mesa. Não sou eu e nenhuma outra mulher que está aqui. Nós estamos aqui para aprender, Pai. Aprender juntas a ser filhas, a se posicionar como filhas, a governar como filhas, a exercer domínio próprio como filhas. Então é assim que nós declaramos sobre céus e terra. Amém, amém e amém. Ah, hoje a gente vai entrar numa parte que eu gosto muito de falar, que é 1 Coríntios 12, que fala sobre os dons espirituais. Esse ano a gente fez uma escola onde foi aprofundada de uma maneira muito linda os dons espirituais. E é um assunto que me chama muito a atenção, me chama bastante atenção, eu tenho aprofundado ele, estudado sobre ele. Quem aqui já ouviu falar? Lindo dia, Kellen, seja bem-vinda. Quem aqui já ouviu falar? Sim ou não? Sim, sim, não, não. A Zê, com certeza, né, Zê? Já ouviu falar. A Zê tem uma linda caminhada com Jesus, de alguns anos, tem autoridade para falar sobre isso. Vanessa, creio que também já ouviu falar sobre isso. Agora nós temos duas Vanessas no nosso tempo de mesa, Vanessa com V e Vanessa com W. Vanessa é uma mulher incrível que eu conheci na Jornada da Alma, a última edição que teve aqui em São Paulo. Uma mulher incrivelmente grande, grande demais, linda por dentro e por fora. Vamos lá, mulheres. 1 Coríntios 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Eu até sublinhei e circulei essa parte. Obrigada, Cris, você é maravilhosa. Me conhecer você também. Linda. Eu até circulei essa parte porque quantas vezes nós fomos em lugares e escutamos pessoas que se diziam ter autoridade para falar de algo e, na verdade, não tinham nem autoridade nem legalidade para falar sobre algo. Hoje eu tenho um temor muito grande para falar sobre algumas coisas. O Denis e a Bruna nos ensinam sobre algumas coisas.
Inclusive porque algumas coisas deram erradas antes deste novo tempo que nós estamos vivendo agora, justamente por conta disso. Tem coisas que tem o tempo para a gente falar e tem coisas que não tem o tempo para a gente falar, porque a gente não tem o conhecimento sobre isso. E a gente precisa estar legal no mundo espiritual para falar sobre algumas coisas, conforme a gente vai subindo em níveis de autoridade. Porque se a gente vai em uma pessoa que não tem legalidade para falar sobre alguma coisa, a probabilidade de o que a pessoa está falando para nós não chegar em nós com verdade é 100%. Só que a gente não sabe disso. A gente não tem o conhecimento disso. Por isso que tem muitos lugares onde tem muitas pessoas ensinando coisas, só ensinando através de palavras, não tem a vivência, a experiência, a verdadeira transformação que o Evangelho ele deixa bem claro o que está disponível para nós. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus é quem efetua em todos. Quando Jesus veio, ele tinha todos os dons, todos. Só que como igreja, ele distribuiu para nós. Ah, Cris, mas eu só posso ter um dom? Não, tu pode ter todos os dons. Tu pode, tipo, hoje eu cheguei na frente de um irmão e eu me coloquei ali, né, disposta e disponível para que o Espírito Santo atue através da minha vida. Eu tenho legalidade, eu tenho autoridade para exercer, por exemplo, um dom do discernimento de espírito. O Espírito Santo ele vai fluir através da minha vida para fazer. No outro dia, pode ser através de uma profecia, no outro dia, pode ser através de uma palavra de sabedoria, pode ser pelo dom de curar, ou pode ser por operar milagres, pode ser pela variedade de línguas, interpretação de línguas, isso depende do momento e do tempo. Então, sim, a gente pode acessar e exercer todos os dons, mediante a autoridade e legalidade que a gente tem. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Então, todos os dons do Espírito são para edificar a igreja, não é para mim. Quando Deus começou a falar muito sobre cura, eu vivi muitos processos de cura, nas 3 esferas, tanto no corpo, na alma e no espírito. Inclusive, amanhã a gente vai iniciar um jejum agora, dia 1º de abril, que é o dia da mentira, que, né, para nós é o dia da verdade. Então, no dia da verdade, a gente vai iniciar um jejum inspirado no jejum de Daniel. Não vai ser o jejum de Daniel, mas inspirado no jejum de Daniel. Deus me entregou algumas coisas diferentes para esse novo tempo e através do jejum de Daniel a gente consegue acessar muita coisa, tanto no corpo quanto na alma, quanto no espírito. E nessa vez, a gente fez ano passado, algumas mulheres aqui participaram, e essa vez vai ser diferente, porque, novamente, existem muitas coisas que estão disponíveis, mas nem todo mundo quer subir em graus de autoridade, degraus de legalidade, para falar sobre isso. Porque para eu falar sobre cura, eu, pelo menos, alguma cura já tenho que ter vivido, pelo menos. Aí eu falava assim, às vezes, Deus, mas eu ainda nem acessei esse nível de cura, eu nem acessei ainda esse nível de manifestação de tal coisa. E ele falou, mas não é quando tu acessar, vai ser no meio do caminho. Vai ser no meio do caminho que eu vou te liberar coisas, vai ser no meio do movimento que eu vou te liberar coisas, vai ser no meio do movimento que eu vou te apresentar mulheres que precisam, porque não é para ti, é para o outro. Por mais que eu já tenha vivido muitos processos de cura, são para mim? Sim, mas é mais para os meus irmãos, para as minhas irmãs. Às vezes a gente fica pensando assim, Deus está querendo que eu fale sobre tal assunto, mas eu ainda nem vivi esse tal assunto. Parece até uma hipocrisia. Como eu vou falar de tal assunto? Como eu vou falar, por exemplo, de cura se eu não sou curada? Mas vai ser no meio do processo
que tu vai ser curada e vai ajudar outras pessoas a se curar. Porque não é sobre mim, é sobre um povo. Não é só sobre nós que estamos aqui. Tem mulheres, às vezes, que falam assim, ai, Cris, eu queria tanto que tais e tais e tais mulheres, olha, o nosso grupo é gigante. Por que não tem tantas e tantas e tantas mulheres aqui se curando e se restaurando e se ajudando e se apoiando? Porque ainda não chegou o tempo delas. Mas todos os dias a gente ora por elas, que elas sejam tocadas assim como a gente está sendo. Neste tempo, nós seremos as apontadoras e julgadoras das mulheres que não estão aqui, ou a gente vai se juntar para orar para elas estarem aqui um dia? É sobre isso. Tem muitas, inúmeras curas disponíveis, tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito. E nem todas que estão aqui presentes acessaram esses níveis de cura. Como que a gente quer falar de manifestação de níveis de cura se a gente ainda nem se colocou disponível para viver eles? A gente olha muitas vezes para as pessoas à nossa volta e julga que a pessoa ainda não saiu de um processo de uma enfermidade, de uma doença. Mas será que nós já saímos do nosso processo de enfermidade e doença? No nosso corpo, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos? Que é um dever do cristão, da filha de Deus, transformar todos os dias? São essas perguntas que a gente deve fazer para nós mesmos. Eu quero ter dons, mas a gente já tem os dons. Porque quando a gente vive a conversão, a gente aceita Jesus, esses dons eles já estão disponíveis para nós. Mas como eu acesso esses dons? É no processo, é no movimento? Conforme a gente vai fechando as brechas, porque tu exerceu um dom com uma porta aberta, tu atrai um monte de demônio para tua vida. Eu já vivi isso. Eu sei o que eu tô falando. Eu não quero que vocês tenham medo de exercer as coisas. É só num tom mesmo de trazer clareza, porque muito eu falava assim, caramba, as pessoas precisam saber disso. Que quando a gente desonra, a gente paga um preço alto. Quando a gente faz, por exemplo, ontem a gente conversava sobre isso, eu fazia cafés na minha casa, onde eu morava em Porto Alegre, atraí um monte de demônio para mim, dentro da minha casa, mas qual era a minha boa intenção? Era maravilhosa. Eu queria ajudar mulheres, mas eu tinha um monte de brecha aberta, um monte de porta aberta. Eu estava ilegal no mundo espiritual. Aí eu não sabia porque minha vida estava um pandemônio. E o fato de muitas vezes a gente estar em ambientes que não trazem essa clareza, eu disse assim para as gurias, a gente não pode julgar as pessoas que não souberam nos explicar, não souberam nos ensinar, não souberam nos direcionar, porque essas pessoas aprenderam dessa forma. Eu posso trazer o exemplo da Kellen, que ela congregou durante muitos anos, né, Kellen, numa igreja que não ensinavam certas coisas para ela, mas eles não têm culpa. Eles aprenderam assim, eles ensinaram assim. É como na nossa família, os nossos pais, eles não têm culpa de ter ensinado coisas erradas aos nossos olhos. Eles aprenderam assim e ensinaram assim. Olha como é leve. Tá tudo bem. Eles me ensinaram assim porque eles aprenderam assim. Tá tudo bem, mas eu não aceito viver em cegueira espiritual, em ignorância espiritual, em ignorância mental, ignorância física. Não existe separação das coisas. Todas as coisas são a mesma coisa. Não tem como eu pedir uma cura espiritual sem que essa cura espiritual afete a minha mente e meu corpo. Tudo uma coisa só. Mas o que acontece com a gente? A gente começa a ir numa igreja, daí a gente começa a acessar essas coisas aqui espirituais, a gente só quer viver isso aqui, só quer viver isso aqui, só quer viver isso aqui, e esquece que tem uma mente, emoções para ser curadas, restauradas, realinhadas à mente de Cristo, a mente de Deus, que é uma mente próspera, uma mente abundante. A gente esquece disso. E a gente esquece também que tem um corpo que devemos manter perfeito para entregar ele, assim como a gente ganhou. Como está o nosso corpo? Ele está perfeito para a gente entregar ele como a gente ganhou e recebeu de Deus? Ele está limpo? Ele está curado?
Ele está sendo cuidado? Ele está sendo mantido? Preservado, bem como diz na palavra? Como está esse corpo? Porque esse corpo faz parte do corpo de Cristo. Como está o nosso corpo? Nós somos seres espirituais atuando em um corpo material. Como está essa matéria aqui? Olha para vocês, como está a minha matéria hoje? Como está o meu corpo hoje? O meu corpo hoje, ele está exalando a glória de Deus? As minhas palavras que saem da minha boca estão saltando palavras que refletem a glória de Deus, a graça, o favor? Ou são palavras de mesquinharia, de escassez, palavras limitadas, palavras de doenças, de murmuração? Quais são as palavras que estão saindo da minha boca? Porque conforme é a minha mente, são as palavras que saem da minha boca. E eu falava assim, ó, Deus, como é que pode, né? Uma pessoa que é perceptível que ela não está curada no corpo, ela liberar cura e curar pessoas. Porque não é ela que opera, é o Espírito Santo que opera. Porque ela se colocou ali diante de um povo para ajudar aquele povo a ser curado. Daí eu ficava perguntando assim, mas Deus, por que essa pessoa não usa, né? Esse conhecimento, essa sabedoria, esse discernimento para operar na sua própria vida? Ela não sabe o que está descrito ali na palavra porque ela está presa na esfera espiritual. Ela só quer olhar para isso. Assim como eu também já quis em um tempo só olhar para isso. Aí, aos poucos, eu negligenciei olhar para as minhas emoções, negligenciei também cuidar da minha saúde. E aí? E nós mulheres somos muito boas em dar desculpa para não fazer o que precisa ser feito. Ah, eu tô trabalhando demais. Ah, eu tô na correria. Ah, eu tenho que cuidar da casa. Ah, eu tenho um filho para cuidar. Imagina o peso que uma criança recebe quando uma mãe fala que ela não cuida dela por conta dele. Que ela não cuida da saúde dela, da alimentação dela, porque tem que cuidar dessa criança. Imagina o peso que essa criança não está recebendo. Agora pensa no contrário. Essa criança está crescendo vendo a mãe cuidar da saúde, cuidar da alimentação, cuidar dela, amando ela. Gente, eu cresci sendo a criança que via essas coisas. Eu cresci. E eu pedia para minha mãe, mãe, para de fumar. Tu não falou que cigarro faz mal para a saúde? Por que tu tá fazendo isso? Não vamos muito longe. A gula. Vocês acham que as crianças não vêm na volta? Claro que vêm. Elas sentem, elas escutam, elas percebem. Crianças são extremamente sensíveis. Aí, quando a gente está julgando todas as coisas acontecendo na nossa volta, a gente não olha para o nosso próprio umbigo, a gente não olha para as nossas ações. E aí, quem está ao nosso redor está absorvendo todas essas, não é resultado, é exemplos que a gente está tendo, as nossas atitudes diárias. Quais são os exemplos que a gente está deixando no mundo? Eu falo assim, ó Jesus, eu quero aprender contigo os exemplos que tu deixou no mundo. Porque se depender de mim, a minha carne, ela é fraca, ela peca, ela come demais. Ela não quer pensar, ela só quer sair fazendo. Todas as coisas que são os frutos do Espírito, as coisas dos Espíritos, o fruto do Espírito, são coisas provenientes do nosso Pai. E quando eu me alinho ao coração do meu Pai, quando nós mulheres nos alinhamos ao coração do nosso Pai, naturalmente, é natural, a gente não precisa forçar um dom, ele flui através do nosso ser. Eu não preciso, agora eu desbloqueei, eu digo que eu desbloqueei a oração em línguas, porque eu queria racionalizar a oração em línguas. Só que ela não vem de mim, ela não vem do meu corpo, ela não vem da minha mente, não vem de mim, ela vem do Espírito. Aí quando eu parei de querer pensar como seria, fluiu, foi. Aí às vezes pensa assim, ai, mas
Eu sou menos crente porque eu não oro em línguas. Não, é porque tu quer pensar com a tua mente como que tu vai orar em línguas. E nós, mulheres ex-Márcio Jorge da Borracharia, né? Aquelas mulheres, homens racionais, lógicos, não consegue acessar. Mas está disponível para todas nós. Ah, eu sou menos filha porque eu não acessei esses dons aí. O dom flui. Flui naturalmente através de nós. Daí quando a gente quer tentar entender, é que nem as mulheres que chegam no primeiro dia da jornada da aula. Querem entender tudo, querem anotar no caderninho. Ah, eu entendi. Daí eu falo para vocês, não queiram entender. Porque a mente humana, ela sempre vai querer entender as coisas espirituais, ela nunca vai entender as coisas espirituais. De novo, oração em línguas é algo espiritual, não é algo mental. Não tem como entender. Todos os outros dons são espirituais, não são mentais. Aí tu quer entender com a tua mente. Ah, eu quero acessar esse dom de cura, mas tu já tem o dom da cura. Ah, eu quero me tornar mulher, eu quero me tornar feminina, mas tu já é feminina. Aí essa força que a gente quer ter de querer saber, querer entender, querer compreender tudo, faz com que a gente bloqueie. Quem crer em Jesus, ele não disse que fluirá água viva. Quem crer em mim, fluirá rios de águas vivas. Se eu creio em Cristo, eu faço parte do corpo, fluirá naturalmente todas as coisas que eu preciso diante do povo que Deus me confiou. Da pova das mulheres. A pova que Deus me confiou. Pronto. Se eu estou aqui diante de vocês, vai fluir rios de águas vivas através de mim, porque eu creio em Cristo. Eu faço parte do corpo de Cristo. E por mais que eu ainda não esteja 100% curada, 100% santa, 100% perfeita, eu estou me movimentando para isso. Eu estou me movimentando para fechar as portas, as brechas, para eliminar todas as coisas que impedem que eu acesse todas as riquezas que já estão disponíveis para mim e todos vocês. Ah, como deixar de ser órfão, Cris? Deixando de ser órfão. Só solta, desiste. Desiste da escassez, desiste da miséria, desiste da preguiça, desiste da procrastinação. Não fica pensando nela. Pensa no lado bom, pensa naquilo que Deus confiou em nós. Deus já nos deu um coração perfeito, maravilhoso, alinhado ao dele. Só que a gente me deu umas desviadas no meio do caminho. E agora o que a gente está fazendo? O que esse tempo está nos chamando para fazer? Um alinhamento ao coração dele. Um alinhamento. Como é alinhar o meu coração ao coração do meu pai? Parar de julgar e abraçar. Parar de julgar e amar. Parar de julgar e acolher. Parar de falar que não vai perdoar e simplesmente perdoar. Esse é o coração da filha. Parar de murmurar. Ah, porque eu tenho um monte de boleto para pagar. Para, esquece as dívidas, esquece os boletos. Pensa assim, ó, pai, me dê estratégia. Esquece boleto. Pai, me dá uma estratégia. Dá uma estratégia com o meu marido pra gente sair disso. Tu troca a visão. Para de olhar para cá e olha para cá. E tudo que a gente coloca um foco, o que acontece? Cresce. Enquanto a gente está olhando para a dívida, as dívidas crescem. Os problemas crescem. As preocupações crescem. Vira uma bola gigante. É igual sentimentos. Todo sentimento que eu abraço, ele se torna grande. Agora, se eu sinto o sentimento e deixo ele ali, tá ali. Agora, muda a ótica, muda o foco. Como sair da orfandade? O que é o contrário de orfandade? É filho, paternidade. Eu sou filha de Deus. Tudo que tá ali de herança, eu escolho acessar. Pai, me dá estratégia, me mostra onde eu tô ilegal. O que eu não tô exercendo como filha? O que eu não tô fazendo como filha? Ele mostra. Eu vivo isso. Hoje não dói mais. Eu disse para as mulheres ontem, a gente estava conversando aqui, tem que ter muita coragem para fazer assim, ó,
olhar para o próprio umbigo, olhar para o próprio umbigo, reconhecer a arrogância, reconhecer o orgulho, reconhecer as brechas que nós mesmas abrimos por ignorância, porque a gente só abre brecha no mundo espiritual, porque o mundo espiritual ele é igual a esse mundo aqui. Ele é regido por leis. E a gente anda sem lei. Acessa um monte de coisa, tudo sem lei. E não sabe por que as coisas acontecem. Mas chegou o tempo de a gente obter o conhecimento, obter a sabedoria. E está disponível para todas nós. Ninguém aqui é melhor que ninguém, ninguém aqui recebe mais que ninguém, recebe proporcional ao que busca. Conforme eu buscar, conforme eu quiser acessar, é entregue para mim. Conforme vocês quiserem buscar e vocês quiserem acessar, vai ser entregue para vocês. É proporcional. Parar de murmurar, parar de reclamar e falar, Deus, eu vou olhar para mim, eu vou olhar para minha vida, eu vou manter o meu corpo íntegro, porque a gente fica falando só assim, ai, porque Jesus tem que voltar de uma vez. E como é que tá o teu corpo se ele voltar hoje? Se ele falou que era para tu manter o teu corpo íntegro. Como tá? Como estão as tuas emoções hoje se ele voltar? Tá cuidando delas? E o teu lado espiritual? Tá buscando ter intimidade com Deus diariamente? Ah, mas ele não escuta mais. Será que ele não escuta ou a gente que está muito distraída com as nossas coisas pessoais? Com os nossos afazeres? Olha, eu tenho meu trabalho e eu não tenho tempo para com meu pai. É, filha amada, que engraçado. Quando te converteu, te batizou, tu falou, eis-me aqui, Jesus. Eu deixo todas as coisas velhas para trás e agora eu me torno uma nova criatura. Vou deixar essa reflexão para vocês. Vamos orar para encerrar o nosso tempo de mesa, agradecendo, Pai, muito, 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 muito obrigada, Pai, por toda essa sabedoria derramada sobre as nossas vidas hoje. Obrigada, Pai, pela vida de todas as mulheres que estão presentes conosco aqui hoje. Novamente, Pai, nós clamamos para que todas as filhas que ainda não conhecem o Senhor, Paizinho, que elas cheguem para nós. Nós declaramos aos céus e terras que essas filhas que ainda não fazem parte deste novo tempo conosco, elas chegarão, que os corações delas queimarão, para que a gente se encontre cada vez mais em força, Pai, se una em força, em amor, em alegria, em sabedoria, em discernimento, em perdão, em amor incondicional, Paizinho. Que essas mulheres cheguem até nós, não porque nós somos maiores, mas porque nós já compreendemos quem nós somos. Que essas mulheres sejam alcançadas pelo teu amor e atraídas pelo teu amor. Pai, eu agradeço e honro a vida de cada mulher que está aqui presente, porque eu aprendo muito com vocês. Eu agradeço demais a vida de vocês todos os dias. Vocês não têm noção o quanto eu cresço aqui transbordando o que eu recebo de Deus para vocês, para a vida de vocês. Obrigada, Pai, por esse dia abençoado. Nós declaramos, Pai, um dia repleto de sabedoria, de discernimento. Eu escolho, Pai, acessar níveis de sabedoria do alto, níveis de sabedoria do reino. Me ensina, Pai, o caminho para percorrer e andar cada vez mais ao teu lado. Esse caminho que Jesus nos deixou, todas as orientações que Jesus nos deixou. Jesus nos ensine a seguir o teu exemplo de amor, de compaixão, de empatia, de paz, de bondade, de benignidade. Nos ensine, Jesus. Nos ensine a alinhar o nosso coração ao nosso Pai, porque tu, Jesus, conhece o nosso Pai. Você está com Ele. Nos mostre esse caminho, nos ensine esse caminho com amor. Nós queremos aprender com amor.
Que essas mulheres, Pai, que estão aqui presentes hoje no tempo de mesa, se sintam abraçadas, acolhidas pelo teu amor, assim como eu sinto todos os dias. A cada momento do meu dia eu me sinto abraçada por ti. E não porque eu sou especial, mas porque eu estou escolhendo ser filha. Eu estou escolhendo acessar, que essas mulheres recebam no espírito delas, Pai. Elas podem escolher acessar, estar neste lugar de filha e deixar o lugar da órfã, da escrava, da escassa, da miserável, da rígida, da mulher que murmura, que reclama o tempo todo. Elas podem deixar, Paizinho, este lugar. Todas nós podemos escolher, nós temos liberdade de escolher deixar este lugar. Nós somos filhas e filha ocupa o seu lugar no mundo. Qual é o teu lugar no mundo, filha amada? Me pergunte, Pai, qual é o meu lugar no mundo? Pai, qual é o meu lugar no mundo? Pai, qual é o meu lugar no mundo? Eu quero ocupar esse lugar. Neste tempo, eu decido e escolho acessar o meu lugar no mundo. Declarem em voz alta os céus e terra. Pai, eu declaro, eu acesso o meu lugar no mundo. Em nome de Jesus. Todas nós recebemos a autoridade para declarar aos céus e terra o que a gente quer viver e fazer. Nós somos livres. A filha, ela é livre. Livre para escolher, livre para viver, livre para sair do lugar que ela mesma se colocou. Nós somos livres. Toma posse dessa liberdade. Eu sou livre. Livre para escolher. Livre para sair do lugar que eu me coloquei. Palavras têm poder de trazer vida ou trazer morte. Olha para a tua vida hoje. A tua vida hoje, ela reflete a glória, a graça, o favor de Deus? Ou ao contrário? Reflitam sobre isso hoje. E peçam a Deus, Pai, eu quero aprender com Jesus. Eu quero aprender com Jesus a ser um exemplo de amor, de fé, de alegria, de compaixão. E aos poucos a gente vai aprendendo com Jesus e a gente vai refletindo a glória e a graça de Deus. Obrigada, Jesus, por esse tempo de mesa. Que nós possamos seguir meditando nessa palavra no dia de hoje, silenciar todas as coisas que estão ao nosso redor. Nós escolhemos silenciar as coisas ao nosso redor, parar com todas as distrações, porque papai, ele nunca silencia, ele está sempre presente. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, durante o nosso sono. 24 horas por dia ele está presente em nossas vidas. Basta querer, ver, sentir, discernir Deus o tempo todo. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, amém, amém. E até amanhã, mulheres maravilhosas. Nos encontramos amanhã. Beijos no coração. Obrigada, beijos.